Você sabe qual que é a postura correta para você meditar? Na real, não existe postura correta, não existe uma postura certa e, na verdade, pensar demais a respeito da postura e se preocupar demais a respeito da postura pode, na verdade, atrapalhar o seu caminho. Porque muito mais importante que a postura é o seu trabalho interno meditativo, o seu trabalho interno de observação. E, na verdade, a melhor postura é aquela postura que não te atrapalha de fazer o trabalho interno real. Sabendo disso, a gente então tem a consciência que a gente vai buscar a postura que nos mantém mais confortáveis pelo maior período de tempo possível. É por isso que a maioria dos yogis ou meditadores acaba tendo uma postura mais ou menos desse tipo, que é o chamado semilótus. Às vezes você vai ver a galera fazendo a postura de lótus, que é basicamente para tirar foto, porque ela é muito difícil para o nosso corpo, muito sobrecarga. Então, por exemplo, eu me sinto mais confortável dentro de todas as posturas aqui, dessa forma, em semilótus ou às vezes com a perna aqui. Por que essa postura é geralmente adotada? Porque no longo prazo, essa é uma das posturas mais fáceis para manter a mesma posição por longos períodos de tempo. Mas não é uma postura necessária. Qualquer postura serve. Isso é muito importante. Qualquer postura serve. A gente só precisa prestar atenção para alguns pequenos detalhezinhos. O primeiro deles é, eu não recomendo fazer deitado, porque a tendência de dormir quando a gente deita é muito alta. Então a gente está programando o nosso corpo a deitar e dormir há muitos anos. Então a tendência dele, quando fica nessa posição deitada, é de dormir. Uma outra dica que eu posso dar é a seguinte: procurar não se encostar na hora que for fazer a prática da meditação em si. Então, encostar as costas, que eu digo assim. Por que isso? Querendo ou não, a nossa postura, ela influencia na nossa atitude mental. E quando a gente se encosta, o que acontece é que a mente tende a relaxar, a ficar num estado mais relaxado. E quando a gente está meditando, a gente está com a mente relaxada, mas a mente está atenta, ela está ativa. É como se fosse uma águia. A águia ela está ali, está calma, está de boa, mas ela está atenta. Então esse é o estado que a gente quer da nossa mente. Então a hora que a gente desencosta, a gente está colocando o nosso corpo nessa postura mental ativa e relaxada ao mesmo tempo. Obviamente que essas duas são apenas recomendações. Então, tá doendo demais as costas do mais, relaxa um pouco. Pode encostar, não tem problema. Mais importante é o trabalho interno. Então, eu tenho alunos que super meditam bem deitados, eles não dormem. Tem alunos que acabam precisando se encostar porque tem algum problema de coluna, alguma coisa do tipo. Não tem problema. Novamente, é muito mais a respeito da postura interna que a gente tem ao meditar, a atitude mental interna ao meditar, do que a postura externa física. Então, alguns detalhezinhos para prestar atenção na postura física em si na hora de meditar. Uma das coisas muito importantes, por questões de saúde física mesmo, é quando a gente estiver meditando, é importante que os joelhos eles estejam abaixo do nível do quadril. Então, se você tocar aqui, você consegue sentir a pontinha do seu quadril. Então, se o joelho estiver acima do nível do quadril, o que começa a acontecer no longo prazo é que você começa a ter problemas na coluna. Então, isso não é muito bom. Então, a gente vai sempre buscar ter os joelhos abaixo do nível do quadril. Como que a gente faz isso? Tem dois modos basicamente. O primeiro método, que seria o mais interessante para adotar, é treinar o nosso alongamento de abertura pélvica. Então esse é o alongamento específico que vai permitir esse tipo de postura de sentado, de meditação. Então quando eu comecei a meditar, por exemplo, as minhas pernas elas ficavam aqui. Então, eu meditava durante 10 minutos e no final as minhas pernas já estavam tremendo bizarramente. E o que eu comecei a fazer foi o seguinte: fazer o alongamento toda vez antes de meditar por uns 30 segundos, nada demais. Então, basicamente, eu pegava e fazia esse alongamento que é chamado da borboletinha. Então, você junta os seus pés assim e você simplesmente balança um pouquinho, não força demais. Se você forçar demais o alongamento, você pode machucar aqui também. E então vai de leve, só sentindo um pouquinho. Se você fizer isso todos os dias antes de meditar, com o tempo a sua abertura pélvica vai ficando cada vez maior e permitindo uma postura cada vez mais confortável na meditação. E se você quiser aumentar a dificuldade, vai aproximando os seus pés cada vez mais. Isso vai aumentando a dificuldade da abertura pélvica se estiver muito fácil. No longo prazo,
esse é o melhor método para você conseguir uma postura confortável na meditação. E no curto prazo, a melhor alternativa para sanar esse problema do joelho acima do nível de quadril é a utilização de almofadas. Então você vai ver muitos meditadores utilizando almofadas ou pequenas almofadinhas, vários formatos de almofadas. Basicamente o que eles estão fazendo é corrigindo esse aspecto. Então se você pegar uma almofada e colocar aqui atrás, na pontinha, você não precisa sentar completamente em cima da almofada, porque isso não vai fazer muita diferença no seu joelho. Então senta na pontinha da almofada, só o seu cóccix ali sentado na almofada. O que vai acontecer é que o seu joelho vai começar a baixar. Então se o meu joelho está aqui, por exemplo, e eu coloco a almofada, ele vai baixar em relação ao nível do quadril. Ah, não baixou o suficiente? Pode botar mais uma almofada. Quanto mais almofada você for colocando, cada vez mais vai baixando esse nível. Às vezes o que vai acontecer é que você vai ver que vai ter gente utilizando almofadas gigantescas. Então, se você sentar aqui, o que vai acontecer é que naturalmente o seu joelho fica abaixo do nível do quadril. Então, basicamente você vai fazer essa prática e você vai descobrindo como você vai se sentindo confortável. Recomendo que vá fazendo o exercício da borboletinha todas as vezes que for meditar. E naturalmente você vai conseguir então uma abertura pélvica cada vez maior, uma postura cada vez mais confortável, seja com, seja sem almofada. E acho que o último elemento a se considerar, quando a gente começa a meditar por períodos maiores de tempo, é o elemento da dor. Muita gente vai procurar um monte de almofadas, travesseiros, posturas confortáveis porque está doendo e tudo mais. E o fato é o seguinte, vai doer de qualquer jeito. Depois de um tempo que você está meditando, vai doer mesmo sem almofada, com almofada, até mesmo deitado dói. Então a questão é que a gente passa a utilizar a própria dor física mesmo, como um elemento da própria meditação. Então quando a gente observa as sensações do nosso corpo, uma das sensações se manifestando é a sensação de dor. E quando a gente observa essa sensação de uma maneira equânime, ou seja, com a mente tranquila em relação à dor, beleza, está doendo, beleza, só vou observar a dor, começa a acontecer que eu começo a mudar a minha relação com o elemento da dor. E naturalmente o que começa a acontecer é que a minha mente começa a mudar essa relação com os elementos desagradáveis na minha vida também. Como, por exemplo, sentimentos, emoções, pensamentos. O mesmo processo que vai acontecer com a dor. Tá ali, tá incomodando, mas eu tô de boa, tô tranquilo em relação a isso. Então a gente pode utilizar esse elemento da dor para o nosso benefício da própria prática da meditação também. E, bom, a respeito de posturas, é basicamente isso. Os únicos cuidados a se terem é no longo prazo sempre ter o joelho abaixo do nível do quadril. Lembrando então, qualquer postura serve, que o mais importante é a nossa postura interna diante da meditação e não tanto a postura física. A postura física ideal é aquela que não te impede de fazer o trabalho interno. Se você tiver mais alguma dúvida em relação à postura, pode colocar aqui nos comentários, pergunta, eu vou responder, vou te ajudar da melhor forma possível. E se esse vídeo te ajudou de algum modo, compartilha, curte, se inscreve no canal e nos vemos na próxima vez.